Segunda-feira, 25 de janeiro, bom dia para você. Olá, bom dia. A semana começa com esperança. Capixabas recebem a primeira dose da vacina de Oxford e AstraZeneca. Profissionais de saúde de Cariacica foram vacinados hoje pela manhã. E passageiros do voo se emocionaram ao saber que no avião em que estavam trazia doses também da vacina de Oxford ao Espírito Santo. Este é um voo muito especial. Neste avião levamos também esperança através da carga de 35.500 doses da vacina de Oxford, com destino à capital do Espírito Santo. A Latam disponibilizou e colaborou desde agosto para a preparação do plano de imunização nacional com transporte gratuito. Prédio é interditado em Vila Velha. Colunas do edifício racharam. Casas vizinhas também foram interditadas. Mais de 100 pessoas tiveram que sair das residências. O CREA encontrou irregularidades na obra. O hospital vai investigar a enfermeira que ironizou a Coronavac. Ela também chegou a trabalhar sem máscara. O Conselho Regional de Enfermagem abriu procedimento ético. Suspeito de matar vigilante a facadas no sul do estado é preso poucas horas após o crime. A vítima chegava do trabalho quando foi golpeada nas costas. Perseguição em terra e pelo ar. Bandidos roubaram um carro e tentaram se esconder em uma mata. Mas os policiais que estavam no helicóptero do Nota Air localizaram os suspeitos e deram passo a passo da fuga aos policiais que estavam em uma viatura. Os 3 suspeitos acabaram presos. Atentado ao meio ambiente. Esgoto lançado em Lagoa da Serra pode ter causado a morte de milhares de peixes. Eles aparecem na areia e na água na manhã deste domingo. Domingo de Enem no Espírito Santo. Alunos fizeram questões de química, física, biologia e matemática. Tem isso e muito mais na volta do seu TN1. Fique com a gente. Onze 11h45, estamos de volta e a gente já começa o TN1 de hoje falando do prédio que foi interditado em Vila Velha. Havia risco de desabamento. Colunas da área do estacionamento do edifício cederam. Olha, além dos moradores do prédio, vizinhos também tiveram que sair das casas. De acordo com a Defesa Civil, foram 130 pessoas. Um morador gravou esse vídeo mostrando rachaduras nas paredes e a situação das colunas do prédio. Olha que doideira aqui, cara. Ó, rachou aqui a parada toda. A coluna aqui, ó. Ai, foca, ela estourou a coluna. Olha essa aqui. Estourou a coluna. Deixa eu ver que doideira. Isso aqui vai desabar, cara. O edifício Santos II fica na Avenida do Canal, em Nova Itaparica, Vila Velha. São 23 apartamentos e aproximadamente 50 pessoas vivem no prédio, que foi construído há 3 anos. Segundo os moradores, eles ouviram um barulho por volta das 11h20 da noite deste sábado e, ao constatarem um problema na estrutura, ficaram desesperados. Foi um susto muito grande, entendeu? Foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Era por volta de 11h20 da noite, o prédio estava cheio de famílias, a gente ouviu um estrondo muito grande, como se fosse um barulho de alguém caindo do prédio. E no mesmo momento que eu ouvi o estrondo, eu subi um lance de escada e aí os moradores abrindo a porta, saindo assustados. Quando nós descemos, foi o barulho, o segundo barulho, um outro estrondo, que foi quando uma pilastra ela praticamente explodiu. E aí dali por diante foi só pânico, gritaria, crianças, pessoas grávidas, a gente tentando tirar as pessoas do prédio o mais rápido possível e barulho de água. A avenida foi interditada pela Guarda Municipal. A Defesa Civil esteve no local na manhã deste domingo e interditou o prédio. Além dos moradores, vizinhos que residem até 40 metros ao lado do edifício também tiveram que sair dos imóveis. A Defesa Civil ainda não sabe quando os locais serão liberados. É um prédio que é um prédio novo, porém tem que ser feito emergencialmente esse escoramento, para que ele não venha a ceder, que é uma possibilidade disso acontecer. O fator tempo, isso não podemos precisar quanto tempo isso vai acontecer, mas o fator tempo de conserto desse reparo, para que ele evite esse desabamento, esse tempo tem que ser agora. Engenheiros também estiveram no local, mas preferiram não gravar entrevista. Olha, a repórter Manuela Machado está no local nesse momento.
Olá, Manu, como é que está a situação aí agora? Bom dia. Olá, bom dia, George, Bruna, todos que acompanham o TN1. Nós estamos aqui em frente ao prédio que continua interditado, inclusive a Avenida do Canal, aqui em Nova Itaparica, também está interditada. E mais cedo, nós acompanhamos a equipe do CREA, acompanhamos parte da fiscalização da equipe do CREA, engenheiros do CREA que ainda estão aqui no local. Vamos acompanhar na reportagem. Um escoramento provisório com ferro e até trilho de trem foi colocado na estrutura do prédio. Nós acompanhamos profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, o CREA. Eles estiveram hoje pela manhã no local. O engenheiro Juliano mostrou as rachaduras e disse que percebeu que o imóvel aparenta um leve tombamento para a direita, além dos problemas apresentados nas pilastras. E segundo o CREA, só nessa coluna aqui, você deveria ter 60 centímetros, mas tem 40. E o ferro, essa estrutura aqui, só tem 6. Seriam 16, o certo. Isso mostrava no projeto? Segundo o projeto, né, que nós conseguimos de ontem para hoje, né, o projeto apresentado até o momento, seriam 16 vergalhões 16 estruturas de aço, né, e nós encontramos aqui 6. Né, e o pilar, a coluna, né, conhecido como coluna, onde teria 60 centímetros por 20 centímetros, nós encontramos aqui 40 centímetros por 20 centímetros. Isso aqui não é só nesse pilar. Né? Nós encontramos também essa mesma diferença, essa divergência entre o que está no projeto e o que foi executado. Não só aqui, mas em outros pilares também. O edifício Santos II fica na Avenida do Canal, em Nova Itaparica, Vila Velha. A via continua interditada. Segundo a Defesa Civil e o CREA, apesar do prédio não estar condenado, é necessário realizar a obra na estrutura e não existe uma previsão para os moradores retornarem aos apartamentos. Eu, como técnico de construção civil, eu avalio que a gente tem que agora, no momento, aguardar o apoio técnico que estamos recebendo, né? Que motivo para ficar preocupado todos têm, ainda mais quando a pessoa não tem o conhecimento técnico que a gente, profissional na área, temos. Então já foi avaliado pelos técnicos do CREA, né, na Defesa Civil, e tudo vai ser reparado e eu acredito, e eu posso falar com propriedade, que é um assunto que dá sim para resolver e tudo voltar ao normal. Agora nós vamos conversar ao vivo com o engenheiro também, gerente institucional do CREA, o Juliano Batiste. Juliano, igual você apresentou ali para a gente, né, esse risco nas colunas, quais as consequências agora, o que pode acontecer com esse prédio? Bom, bom dia a todos. Conforme nós estávamos mais cedo conversando, o prédio desde ontem, né, a edificação, ela foi escorada, né, com escoras de aço. Nós recomendamos, né, já desde ontem para que hoje fosse reforçado esse escoramento e assim agora estamos acompanhando para verificar se essa movimentação vai continuar ocorrendo e se as manifestações ali elas vão estar estáveis ou não. São mais de 20 colunas, né? Todas serão reforçadas? Sim, são mais de 20 colunas, 20 pilares, né? Nossa recomendação é que sim, que todas sejam reforçadas. E o motivo é que nós encontramos divergências entre o que está no projeto e o que foi executado. Então, a princípio, ali, todos os pilares eles se encontram com divergência entre o que foi projetado e o que foi executado. O que muitos moradores aqui também em torno, né, se preocupam, o prédio ele corre risco de desabar ou não? Ele não está condenado de fato? Por isso foi importante a nossa orientação quanto ao reforço desse escoramento com aço, porque primeiro, se ele não tivesse sido escorado, o risco de desabamento, do colapso total da estrutura era iminente. Agora, com o escoramento que foi realizado ontem, o escoramento inicial, né, o preliminar, provisório, né, e com os que nos informaram que iria estar acontecendo hoje, isso já deve dar uma boa estabilizada na estrutura como um todo, e aí sim aí vai entrar na próxima etapa, que seria aí um estudo mais detalhado, até para verificar quais são as ações para se fazer a recuperação. Qual a orientação, né, do CREA aos moradores, também à construtora? Qual o período e quanto tempo que essa obra deve ainda demorar? Para os moradores, respeitem realmente a determinação de isolamento da área, né, não ocupem o imóvel, respeitem porque realmente existe um risco ainda de desabamento no imóvel.
não só para essa construtora, para todas as construtoras. Né? Tenham um profissional habilitado, né? Sigam as regras, as normas técnicas que existem para as devidas construções, né? Não só as construções, mas também os solos, né? Toda a fundação, para toda a construção como um todo. É a nossa recomendação, porque o CREA ele é uma autarquia federal, né, que fiscaliza as obras públicas e privadas. Né? E principalmente agora nessa gestão 2021 a 2023, a diretriz do nosso presidente Jorge Silva é que realmente estejamos com a fiscalização muito próxima a todas as obras para que realmente está evitando esse tipo de situação acontecer. Então, por enquanto, os moradores não devem nem subir para pegar nenhum tipo de objeto. A orientação é essa? Não, porque realmente o que nós encontramos de ontem para hoje, com essa avaliação na estrutura, e que ela está divergente do projeto, realmente só após o devido reforço e as devidas intervenções técnicas para essa estabilização. Que deve demorar quanto tempo, mais ou menos? Vai depender da tecnologia utilizada. Não tem como prever, porque vai depender do que vão utilizar como tecnologia para fazer essa estabilização e recuperação. Reforço, recuperação, recapeamento, vai depender da técnica escolhida. Tá bom, muito obrigada, Juliano. Bom dia. E George e Bruna, vocês que acompanham o TN1, daqui a pouquinho nós vamos voltar, porque o CREA vai fiscalizar, vai ser mais exigente nas fiscalizações e também vai dar dicas. Você que pretende comprar um imóvel, o que deve observar, o que você deve fazer antes de finalizar a compra. Eu volto com vocês aí no estúdio, até daqui a pouquinho. Valeu, Manu. Até daqui a pouco com dicas importantes, né? Diante disso que aconteceu, a gente se pergunta como é que faz para saber, então, na hora de comprar um apartamento, uma casa que corre um risco tão sério. A gente viu o técnico falando aí que poderia ter acontecido uma tragédia muito pior. Então, pois é, geralmente quando a gente compra um apartamento, a gente faz uma vistoria dentro do próprio apartamento. Verifica o piso, o banheiro. Agora, onde você vai pensar e lá medir, por exemplo, o tamanho da coluna, se ele foi feito do mesmo tamanho do projeto. Então, realmente precisa de saber quem fiscaliza isso daí e se o morador também tem que fazer isso ou contratar alguém para fiscalizar agora a estrutura do prédio. Só falta essa, né, Bruno? Verdade. Olha o caso da enfermeira que ironizou a Coronavac em vídeos da internet. Ela diz que tomou a vacina para poder viajar. Pois é, além disso, imagens mostram a enfermeira trabalhando sem usar a máscara. O hospital em que ela trabalha afirmou que vai investigar a conduta da profissional. Sobre a vacina, como uma boa bolsonarista que eu sou, não nego, tomei ela quarta-feira, mas tomei por conta que eu quero viajar, não para me sentir mais segura. A fala é de uma profissional de saúde que atua na linha de frente do combate ao coronavírus. Os vídeos foram publicados em uma rede social pela própria enfermeira. Além de zombar da vacina, ela insinua que a China seja a responsável pela Covid-19. A China, ela lança essa doença no mundo e ela mesma tem um remédio para essa doença. Estranho, né? Esquisito. Às vezes eu acho que tem na minha testa escrito assim, palhaça. Em outra publicação, a enfermeira aparece dentro do hospital paramentada para o trabalho, porém sem usar a máscara. A enfermeira trabalha aqui na Santa Casa de Misericórdia, no centro de Vitória. Ela foi vacinada no hospital na última terça-feira. Por meio de nota, o hospital informou que sempre esteve ao lado da ciência, que acredita na vacina e que a conduta da profissional vai ser investigada. Pelas redes sociais, diversos profissionais da saúde, como a doutora Etel Maciel, criticaram a conduta da enfermeira. O secretário de Saúde do Estado também repudiou o caso. Toda expressão de futilidade, seja expressa por qualquer profissional de saúde, independente da categoria dele, ser enfermeiro, médico, fisioterapeuta, precisa ser repudiada pela sociedade, pelas autoridades sanitárias, porque não contribui com a construção de um pensamento de segurança na ciência. Não é admissível que esse padrão, que esse comportamento seja tolerado e todos os casos que correspondam a comportamentos semelhantes serão devidamente denunciados aos conselhos profissionais, ao Ministério Público, em especial se tratando de pessoas que são funcionários públicos ou atuam dentro do Sistema Único de Saúde, mesmo que seja dentro de um hospital privado contratualizado ao sistema de saúde. Depois dos vídeos ganharem repercussão nacional, a enfermeira bloqueou o acesso ao perfil dela na rede social. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo disse que repudia a conduta da enfermeira e que já determinou a abertura de procedimento ético para apurar o caso. A Santa Casa também informou que vai investigar a conduta da enfermeira por não usar máscara. Também disse não compactuar com esse tipo de pensamento.
Em 24 horas, o Espírito Santo registrou 10 mortes por Covid-19 e 800 novos casos. Vamos acompanhar aí na tela, são 285.654 infectados até o momento. Mais de 266 mil pacientes conseguiram se recuperar. São 5.668 óbitos. O número de casos confirmados continua aí muito alto, né, Bruna? E diante da pandemia, mais doses de esperança começaram a ser aplicadas aqui no estado. É isso mesmo. Profissionais de saúde de Cariacica receberam hoje a vacina de Oxford AstraZeneca. Mais de 35 mil doses do imunizante vieram aqui para o estado. Uma dose de alívio. A gente ficou esperando por essa vacina por muito tempo, é uma esperança que chegou aí pra gente nesse momento. E é a alternativa que nós temos agora de tratamento, né? É se proteger, tomar a vacina e continuar aí tomando nossas medidas de prevenção, né? Pablo é cirurgião dentista e trabalha na unidade de saúde do bairro São Francisco, em Cariacica. Ele foi um dos primeiros a receber a vacina AstraZeneca, que chegou aqui no estado na manhã de ontem. Foram 35.500 doses. A dele já está garantida. A gente, como cirurgião dentista, a gente tem contato direto com os pacientes, com uma proximidade muito grande, né? E essas pessoas, elas não podem ficar desassistidas de atendimento, né? Mas o primeiro a receber a vacina na unidade foi o Edson. Uma sensação única de proteção. É uma sensação de alegria e de alívio também, né? É uma sensação de que agora eu posso estar mais um pouco tranquilo para trabalhar e exercer minha função aqui na unidade de saúde. Hoje foram vacinados aqui nessa unidade de saúde 26 profissionais. Mas o que está certo, o que o governo garante, é a vacinação de 70 mil profissionais em todo o estado. E a meta, claro, é vacinar todo mundo, todos os profissionais da área da saúde, independente se estão na linha de frente do combate ao coronavírus ou não. O que dá cerca de 124.400 profissionais imunizados. O intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda doses varia de acordo com o laboratório que produz a vacina. A AstraZeneca, por exemplo, tem intervalo de 12 semanas. Já a vacina do Butantan, 4 semanas. A segunda dose está garantida para todo mundo. Todos que receberam a primeira dose, a do Butantan já está armazenada no estado e a da AstraZeneca também já está garantido que vai receber a segunda dose. Com essas novas doses que chegaram, a confiança ao trabalhar aumenta e muito. Quem cuida da gente precisa receber cuidado também, né? Eu sinto assim privilegiada por estar tomando a vacina e eu desejo que outras pessoas também possam estar recebendo essa vacina também. Se Deus quiser, muito em breve, o repórter Felipe Chicarino tem mais informações sobre a vacinação aqui no Espírito Santo. Agora, 12:01. Boa tarde para você, Felipe. Olá, Bruninha, George, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de vocês, começando mais uma semana. E eu já trago logo para essa resenha aqui o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, que estava do meu lado. Até o Bruno e George, antes do vivo, falei assim, ô secretário, eu estava te vendo pela televisão, o senhor está meio abatido, hein? É muito trabalho, né, secretário? Boa tarde. Boa tarde, é muita resistência, né? Nós temos que enfrentar o vírus e outras mazelas que atrapalham combate à pandemia no nosso país, mas nós estamos resistindo, dando exemplo no Espírito Santo e vamos vencer. 2021 vai ser um ano em que a gente vai, com certeza, garantir a imunização de todo o povo capixaba e dar um exemplo de como o SUS pode funcionar. Secretário, a gente estava assistindo a reportagem do Luciano agora, que esteve em Cariacica pela manhã, acompanhando o início desta vacinação, dessa vacina de Oxford, que vai ser produzida, né, no Rio de Janeiro e que também foi aprovada pela Anvisa. E o bom... Se é motivo para comemorar, é porque a campanha não vai parar, né? A gente começou a campanha de vacinação aqui no estado com as doses da Coronavac e agora continua essa campanha de vacinação com a outra vacina, mas que também foi aprovada. Nós tivemos a materialização, então, da chegada das duas tecnologias que foram incorporadas ao SUS, tanto a vacina da AstraZeneca quanto a vacina da Coronavac, produzida pelo Butantan, e estamos dando, então, seguimento à vacinação do primeiro grupo,
Então, podemos alcançar até 70% dos trabalhadores da saúde, podemos vacinar toda a saúde pública do nosso estado com as doses que já chegaram e temos uma ansiedade muito grande de poder, com os novos lotes que deverão chegar, em especial o lote de 4 milhões de doses anunciados pelo Butantan, de iniciar a vacinação dos idosos, para que a gente possa ter, pelo menos ao final de fevereiro, início de março, uma repercussão importante já na redução de óbitos na população idosa protegida e alcançada com a vacina. Secretário, eu vou convidar você para assistir a reportagem agora da Manuela. A Manuela acompanhou a chegada, né, dessas mais de 30 mil doses aqui no Espírito Santo, para poder aí manter viva a campanha de imunização contra a Covid-19. Acompanhe aí a reportagem. As 35.500 doses da vacina saíram do Rio de Janeiro e chegaram ao aeroporto de Vitória às 9h35 da manhã deste domingo. Logo depois, o caminhão com as vacinas foi escoltado pela Polícia Federal até a Central Estadual de Rede de Frio, que fica em Bento Ferreira, na capital. As duas vacinas possuem intervalos de doses diferentes. A vacina do Butantan apresentou o melhor resultado com intervalo em até 28 dias. No entanto, a vacina da AstraZeneca apresentou um resultado satisfatório, acima de 70%, com um intervalo de doses de até 12 semanas. Então, dessa maneira, todas as doses que chegaram poderão ser aplicadas como dose única inicial a todos os pacientes, e o Ministério da Saúde garantiu que em 12 semanas receberemos mais doses para poder realizar a dose de reforço em quem receberá agora a primeira dose da vacina da AstraZeneca. O Brasil recebeu 2 milhões de doses da vacina feita com a farmacêutica AstraZeneca e produzidas no Instituto Serum, na Índia. A carga passou por um processo de análise de segurança por parte da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e só depois a entrega das doses foi autorizada pelo Ministério da Saúde para distribuição no país. Este é o segundo lote de vacinas contra a Covid-19 que chega ao Espírito Santo. Na última segunda-feira, o estado recebeu 101.320 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Guardamos que ao longo dos próximos 15 dias devem chegar mais doses, em especial da vacina do Butantan, que irá reforçar nossa capacidade de concluir essa priorização do primeiro grupo. O Espírito Santo tem hoje mais de 124.400 profissionais da área da saúde e 70% devem ser imunizados após a chegada dessa segunda remessa das vacinas. E a Secretaria Estadual de Saúde reforçou que os profissionais que estão na linha de frente da Covid-19 serão priorizados. Também fazem parte do grupo os idosos e indígenas. E essas vacinas que chegaram neste domingo serão distribuídas aos municípios nesta segunda-feira. Esse lote de vacina que acaba de chegar, ele irá incorporar a vacinação dos grupos que já foram definidos. Então, nós estamos já praticamente concluindo todas as ILPIs no estado do Espírito Santo, a população indígena, e iremos alcançar mais de 70% dos trabalhadores da saúde com o lote que chegou no dia de hoje. Ô secretário, pois é, vou dar um exemplo aqui, minha mãe, lá do interior de São Paulo, ela tá ligando pro Butantan todo dia, a vacina chega quando, eu posso vacinar, não sei o quê, mas o grupo prioritário ainda continua o mesmo de semana passada, profissionais de saúde, indígenas, idosos que vivem em asilos, não mudou nada quanto a isso, pelo menos agora, né, secretário? Por enquanto, a vacinação dela é dirigida a esses grupos prioritários, ela ainda é uma vacinação extramuro, ainda não há vacinas disponíveis para a vacinação do público em geral. Mas, como disse agora há pouco, nós temos a expectativa e é um pleito do governo do Estado do Espírito Santo ao Ministério da Saúde que as próximas doses que a gente possa receber, em especial os 4 milhões de doses anunciadas do Butantan, já possam ser disponibilizadas para vacinar a população idosa do Brasil inteiro e do nosso estado. Secretário, a gente junto com a campanha da vacinação, começou também um movimento de fura-fila da vacina. O Ministério Público Federal já apontou o maracutaia em pelo menos 10 estados da federação. O Espírito Santo ainda não está nesse bolo, mas se vier a acontecer, como que a Secretaria de Saúde vai fazer para monitorar isso? Porque a gente sabe, como o Reblin falou semana passada, são poucas doses, tem município que recebeu 30 doses, muito contadinho. Como evitar que isso não aconteça e o que pode acontecer com quem desviar ou quem furar a fila da vacina? Dentro da Secretaria de Estado da Saúde, nós já publicamos uma portaria determinando procedimentos e caracterizando como uma falta grave para o servidor público que é administrar ou receber vacina indevidamente, inclusive passível da demissão do servidor público. Nós também orientamos toda a rede contratualizada, a rede privada que participa do SUS de maneira complementar, que também observe estritamente as normas.
nós entendemos de que a priorização ela segue critérios internacionais, ela segue uma lógica técnica de poder preservar a capacidade do sistema de saúde de atender plenamente a todos os pacientes. Então, principalmente vacinar profissionais de saúde, é garantir que o sistema de saúde continue funcionando para atender todo mundo. E os idosos institucionalizados é uma população que, quando ocorre um surto em um asilo, uma instituição de longa permanência, muitas pessoas morrem ao mesmo tempo. Os surtos são um fenômeno extremamente alarmante, que nós não queremos que ocorra mais nenhum no nosso estado. Então, a imunização que iniciou nas ILPIs na semana passada irá garantir que o nosso estado não tenha mais surtos aqui há 1 mês e meio, 2 meses, com essa população no Espírito Santo. Então, entendemos que a população precisa estar vigilante, também tomar cuidado com algumas falsas denúncias de falsos fura-filas, né? Nem todo mundo é fura-fila. Nós temos já uma disponibilidade de doses importante agora que vai permitir vacinar os médicos de atenção básica, agentes de saúde, profissionais que atendem, têm contato direto com o paciente, e vamos conseguir dar um passo importante. Agora, uma auditoria está sendo planejada pela Secretaria de Estado da Saúde em todos os municípios para poder revisar aqueles que receberão vacinação e irão ser responsabilizados caso tenham aplicado as doses indevidas. Nós temos uma gerência de auditoria do Sistema Único de Saúde que faz auditorias assistenciais, não são auditorias contábeis ou financeiras, que irá proceder nos próximos dias com o início de uma auditoria nos municípios para poder confirmar o respeito à norma da ordem de vacinação. Secretário, muito obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você. E vê se descansa, viu, secretário? Saco vazio não para em pé não. Obrigado, secretário, valeu. É isso aí então, Bruno e George. Para quem tem a intenção, né, para quem pensa, vou furar essa fila aí, tá aí, vou furar. Pense que quando, ao ser escolhido como grupo prioritário, por exemplo, os profissionais da área da saúde, é que realmente eles precisam. Porque ao contrário, por exemplo, do time do Flamengo, tem 40 jogadores lá para substituir, a saúde não tem. Então, se alguém ficou doente, alguém precisa substituir, mas não tem substituto, né? Está contado. Então, eles precisam estar bem para poder continuar a salvar vidas. Então, vamos respeitar, vai chegar a nossa vez. Todo mundo vai vacinar. Bruna, George, eu volto com vocês. E a gente segue aguardando esse momento, respeitando a fila, respeitando a ordem de prioridade. Obrigada aí, Felipe, ao secretário pelas informações. E a chegada da vacina de Oxford, gente, ao Espírito Santo, causou emoção entre os passageiros que estavam no mesmo avião que as mais de 35 mil doses eram transportadas. O comandante fez o anúncio dizendo que naquele voo era levada também a esperança através da carga de doses da vacina. Vamos ver o vídeo feito por um passageiro. Bom dia, senhores passageiros. Este é um voo muito especial. Neste avião levamos também esperança através da carga de 35.500 doses da vacina de Oxford com destino à capital do Espírito Santo. A Latam disponibilizou e colaborou desde agosto para a preparação do plano de imunização nacional com transporte gratuito de vacinas. Estamos muito felizes em contribuir com a oportunidade de salvar vidas e até então já levamos cerca de 750 mil doses de Coronavac para diversas capitais do país. Levar esperança ao Brasil é isso que nos faz voar. Muito bacana mesmo, muito bacana, né? Olha, gente, agora nós vamos lá para Cariacica, onde passageiros ficaram feridos em um acidente com um ônibus do Transcol dentro do terminal de Itacibá. O motorista passou mal, perdeu o controle do veículo e atingiu um barranco. Meu Deus! Pelo vídeo é possível ver o desespero dos passageiros após o acidente. Nossa, aí, você vai com força! Cerca de 20 pessoas estavam no ônibus da linha 704. O coletivo faz o trajeto entre o terminal de Itacibá e o bairro Flechal 2, em Cariacica. 13 passageiros ficaram feridos depois que o veículo bateu na mureta e atingiu o barranco dentro do terminal. Era por volta de 3h30 da tarde deste domingo. O impacto foi tão forte que alguns assentos do Transcol foram arrancados. A frente do ônibus ficou bastante destruída, principalmente do lado do motorista. A Ceturb informou que o motorista passou mal na direção do veículo quando perdeu o controle nesta curva aqui no terminal. Testemunhas contaram que ele teria desmaiado e, por isso, provocou o acidente.
O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e ambulâncias do SAMU foram acionados para socorrer as vítimas. O motorista foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Outros passageiros receberam atendimento no PA do Trevo de Alto Lage. De acordo com a CETURB, as vítimas tiveram ferimentos leves. Olha, a empresa responsável pelo ônibus diz que o motorista já foi atendido e está em casa. Além dele, outros 11 passageiros que estavam dentro do coletivo tiveram ferimentos leves, foram socorridos pelo SAMU e já foram liberados. Um acidente entre dois carros de passeio deixou uma pessoa morta e outras 7 feridas. A batida foi no quilômetro 232 da BR-101, no município de Fundão. O motorista de um dos carros de passeio morreu no local do acidente. O corpo dele ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Outras 7 pessoas ficaram feridas com a batida e foram socorridas para 3 hospitais diferentes. A pista chegou a ser interditada, mas no meio da tarde foi liberada pela Eco 101. As causas do acidente serão investigadas. A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo recuperou um carro que havia sido roubado da Prefeitura de Conselheiro Pena, em Minas Gerais. A primeira tentativa de abordagem foi na BR-101, na altura do posto da PRF da Serra. 2 adolescentes de 16 anos estavam no veículo e o que dirigia acelerou. Uma perseguição teve início, mas o carro foi alcançado. Eles confessaram que invadiram a Prefeitura de Conselheiro Pena e cometeram um crime na distração de um vigilante. Em revista ao veículo, os policiais encontraram uma caixa térmica com um medidor de temperatura que era utilizado para transporte de teste de Covid, em envelopes da Secretaria Municipal de Saúde com diversos documentos. Os 2 adolescentes foram levados para a Delegacia Regional da Serra. E olha, um fim de semana de acidentes em Vila Velha. Foram registrados pelo menos 3 acidentes envolvendo motoristas embriagados. Em Terra Vermelha, uma mulher de 60 anos foi atropelada por um motociclista. Um absurdo. Nos outros acidentes, os condutores perderam o controle e causaram estragos. Muita imprudência. Todo mundo tinha ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção. Um dos acidentes foi em Terra Vermelha, bem nesse cruzamento. A vítima foi uma senhora de 60 anos. De acordo com as informações aqui de testemunhas, a senhora de 60 anos de idade saía aí desta rua, que é a rua onde ela mora. E estava atravessando esta aqui, a Avenida Espírito Santo, quando acabou sendo atingida por um rapaz em uma motocicleta. Ela caiu bem ali no meio. Aqueles cacos de vidro seria de uma sacola carregada de cerveja que o motociclista estava levando. De acordo com testemunhas, o homem, mesmo vendo a senhora caída ali no chão, machucada, pegou a moto e saiu nessa direção. Acabou sendo pego minutos depois pela polícia que foi atrás dele. Foi o tempo de deixar muito morador indignado. Ela ficou mais de 1 hora lá, caída no chão. O pessoal da igreja pegou um lençol, tampou ela. Já pensou? Uma pessoa ficar ali caído no asfalto, né? Quente, porque o calor que fez ontem, né? E não podia mexer, né? As pessoas que vê não pode mexer, então, quer dizer, ficou esperando o socorro vir. O motorista foi detido em seguida. Feito o teste do bafômetro, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Estava embriagado. Para cá também vieram mais 2 casos de embriaguez. Um deles de um auditor fiscal do trabalho de 76 anos. Ele provocou um acidente na Rodovia do Sol e acabou parando em cima do canteiro central, quase em frente a esse shopping. Quando os policiais do posto de trânsito da Barra do Jucu chegaram, o auditor justificou, dizendo que estava cansado e acabou parando em cima do canteiro para descansar. Esqueceu de dizer que tinha batido em outros carros e estava cansado por ter bebido. O bafômetro deu 0,77 miligramas, bem acima do tolerável. O auditor foi detido e a fiança arbitrada em R$10 mil. Como não pagou, foi para o presídio. O terceiro caso de acidente envolvendo o motorista embriagado é esse, e foi na Glória. O motorista do Palio teria avançado o sinal e colidido com a caminhonete. Submetido ao bafômetro, a polícia verificou que o motorista do Palio estava com sinais de embriaguez. O bafômetro dele deu 0,52. E mais, ele não tinha carteira e o veículo estava com licenciamento vencido. Ele também foi conduzido à delegacia e o veículo apreendido.
Gente, quanta história absurda, né? A repórter Suzy Faria tem mais detalhes desses acidentes. Suzy, agora 12h17, boa tarde para você. Quanta imprudência, hein, minha amiga? Bruna, George e amigos do TN, boa tarde. Realmente, Bruna, uma noite aí assim bem preocupante, né? Ninguém respeitando a lei seca, ou seja, não dirigir e beber. E acabam se envolvendo nesses acidentes, como você pôde vir aí. Agora, eu tenho informação, Bruna e George, sobre aquela senhora lá de Terra Vermelha, atropelada por um motociclista. Ela hoje deve fazer um exame de eletroencefalograma, porque continua sentindo dores na cabeça. E também, nesse acidente, ela torceu o tornozelo. Então, continua internada. As informações são de amigos, vizinhos dela. É que essa senhora de 60 anos tem problemas de saúde, mora sozinha. E veja só que coisa mais curiosa e ao mesmo tempo bonita. Ela é cuidada pelos vizinhos, amigos que acabam se cotizando para ficar com ela, para dar aí o remédio que ela precisa, a medicação que ela precisa. Enfim, essa senhora tem esses cuidados lá desses moradores do bairro Jabaeté, onde ela mora e onde o acidente aconteceu. E tem é muito conhecida no bairro e tem todo esse carinho do pessoal. Agora, com relação ao auditor fiscal, que nessa trajetória que ele fez da Barra do Jucu até Itaparica, onde ele acabou parando com o carro e batendo em vários veículos, a informação da Polícia Civil é o seguinte, que ele foi pego embriagado e estava irregular, por isso foi encaminhado ali, já que ele não teve ele praticamente não quis pagar a fiança de R$10 mil, então ele foi encaminhado para o presídio, deve passar por uma audiência de custódia. Agora, com relação ao motorista, o motociclista que atropelou essa senhorinha que eu estava falando para vocês, bem, ele também foi para o presídio. Segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por lesão corporal na direção do veículo automotor, embriaguez ao volante e, como eu disse, já está lá no centro de triagem de Viana. Com relação ainda ao motorista que acabou provocando um acidente na Glória, daquela caminhonete que vocês viram bem, esse aí está um pouquinho mais complicado. Ele bateu essa caminhonete, vai ter que trabalhar bastante depois que sair da cadeia, pelo seguinte, além dele estar completamente errado, não ter carteira de habilitação, o carro dele está todo irregular, não tem a documentação em dia, então vai precisar trabalhar bastante. Ele foi autuado em flagrante por dirigir sem habilitação, embriaguez ao volante e também foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Agora, essa não foi a única ocorrência da noite não, viu, George? Um outro caso de embriaguez ao volante aconteceu durante a madrugada lá na rodovia Audifax Barcelos, na Serra, próximo de Serra Dourada. Uma mulher teria perdido o controle por estar embriagada e acabou derrubando alguns postes ali da rodovia, deixando aquele local às escuras. Foi mandado até um vídeo que praticamente você nem vê o acidente, tão às escuras que estava. A rodovia, a polícia de trânsito, resolveu, por prudência, interditar aquele trecho para que não acontecesse mais nenhum acidente por conta da escuridão naquele local, que é uma rodovia bem extensa, atravessa ali os bairros de Serra Dourada, Jacaraípe, e por isso, por prudência, preferiram não deixar que houvesse circulação naquela região ali, por conta da escuridão que ficou, já que essa mulher embriagada bateu nos postes e teria derrubado pelo menos 2, causando a escuridão na rodovia. Fora isso aí, George e Bruna, nós temos mais notícias. Desta vez, uma perseguição que aconteceu lá na região de Cariacica, ali nos bairros de Mucuri, Vale dos Reis, Vista Dourada, bairros que têm chamado a atenção da polícia desde a semana passada por conta dos constantes conflitos que estão acontecendo. E nós fizemos essa matéria que vamos mostrar aí para vocês como é que ela terminou. Era um rapaz de 21 anos numa moto que tentava fugir da polícia. Será que ele conseguiu? Vamos acompanhar aí na matéria. Helicóptero por cima e viaturas por baixo. A correria é na região de Cariacica, em diversos bairros.
Por ar e por terra, os policiais estavam atrás desse rapaz que na moto tenta fugir. Ele estaria dando apoio a assaltantes que roubaram esse veículo na tarde de domingo, no bairro Vista Dourada, em Cariacica. Por longos minutos, o rapaz passou por pelo menos 8 bairros para tentar escapar, sempre em alta velocidade. Nessa empreitada e por vários momentos, pôs a vida de pessoas em risco. Tudo foi registrado pelos moradores por onde ele passava e também pelo Nota-E que o perseguia. Na tentativa de fugir, o bandido trocou tiros com a polícia. A viatura da PM foi atingida, mas ninguém ficou ferido. A perseguição foi registrada pelos moradores nos diversos locais que o criminoso passou. Durante a perseguição, o criminoso, que foi identificado posteriormente como Eduardo Lucas Maroto Dalprá, de 21 anos de idade, acabou caindo da moto e tentou fugir a pé, pulando muros e entrando em algumas residências ali da região. Só que não adiantou não, os policiais também continuaram a perseguição a pé e foram ao encalço dele. Acabaram encontrando o Lucas dentro de uma das residências. Ele estava desarmado e não resistiu à prisão. Durante o trajeto, os policiais também acabaram encontrando drogas que pertenceriam a Lucas. As drogas foram entregues na Delegacia Regional de Cariacica, para onde Lucas também foi levado. Lá ele contou que pegou emprestada a moto de um amigo. O amigo também estava lá para registrar o furto do veículo. Jorge, Bruna, como eu disse agora há pouco a vocês, aquela região ali dos bairros de Mucuri, Vista Dourada, Vale dos Reis, Vila Independência e também bairro Operário Industrial tem passado por problemas muito graves desde a semana passada. E mais um aconteceu hoje, exatamente ali entre Vista Dourada e Vale dos Reis, onde esse carro, onde foi roubado, um carro, e começou toda essa perseguição. Nós recebemos a informação agora há pouco de que um veículo teria parado num local chamado de Caixa Seca, teria retirado uma pessoa de dentro desse carro e efetuado vários disparos. Essa pessoa é uma mulher. Ela teria sido identificada como Letícia Mota dos Santos, conhecida como Pepa, moradora ali da região, que foi morta com diversos disparos. A DHPP e a perícia já tinham sido avisadas, já estavam indo para o local. A informação que eu tive é que a Letícia morou algum tempo ali, teria saído e voltado há pouco tempo. E agora aconteceu isso. Os assassinos teriam levado ela de carro até essa região, tirado de dentro do carro e efetuado diversos disparos. E também, uma última notícia que eu tenho aqui para vocês é que agora há pouco, eu estou lendo aqui porque chegou muito recente, agora há pouco, lá em Ipanema, Viana, teriam acontecido vários disparos também. Viaturas policiais já saíram para ir até o local e tem a informação ainda não confirmada de que 2 pessoas teriam saído feridas num ataque de uma facção rival ali no bairro de Ipanema. É com vocês aí agora no estúdio, George, Bruna. Valeu, Suzy. Muito obrigado pelas informações. Suzy, bem esclarecedora sempre, né? Verdade. Muitas notícias, mas ela consegue dar conta aí de tudo. Verdade. O terminal de Itaparica, em Vila Velha, finalmente voltou a funcionar hoje cedo. Foram mais de 2 anos parado por problemas na estrutura. Mas agora tá tudo novinho, viu? A promessa é melhorar o atendimento e dar mais segurança para os passageiros. Quem estava com saudade da vida, da barulheira e da realidade diária do terminal de Itaparica? Hein? O Everaldo estava. Faz falta, né? A dona Ivone também. A viagem para o bairro dela, o Vilagem do Sol em Guarapari, deve ficar mais rápida. Tava com saudade. Tava Por quê? precisando voltar, porque de lá até chegar no terminal de Vila Velha andava muito. Então precisava voltar. O terminal de Itaparica foi reinaugurado na última sexta-feira e começou a funcionar oficialmente hoje. O custo da obra foi de 12 milhões de reais. A infraestrutura é praticamente a mesma. As plataformas estão no mesmo lugar, assim como os banheiros. A principal mudança mesmo está no teto. A nova cobertura vai segurar até 92% de raios ultravioleta e deixar o espaço mais ventilado. É semelhante à estrutura colocada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O terminal voltando à atividade, ele distensiona o sistema de transporte aqui na região metropolitana, ele diminui a quantidade de usuários que frequentam o terminal de Vila Velha, diminui a quantidade de usuários que frequentam o terminal do Íris, ele diminui a quantidade de usuários que frequentam o terminal do Íris, ele diminui a quantidade de usuários que frequentam o terminal do Rio de Janeiro. O terminal voltando à atividade, ele distensiona o sistema de transporte aqui na região metropolitana, ele diminui a quantidade de usuários que frequentam o terminal de Vila Velha, diminui a quantidade de usuários que frequentam o terminal do Íris,
traz mais conforto para o usuário que estava lá e que volta a frequentar aqui o terminal de Itaparica, então ele tem maior qualidade. O sistema do entorno aqui da Darli Santos e a região 5 de Vila Velha, ela volta a ser melhor atendida, porque o usuário da região 5, ele precisava ir até o terminal de Vila Velha, para depois se deslocar para Vitória ou eventualmente para a Serra, para outro terminal. Foram 30 meses de espera. Tem passageiro que acredita que por conta do tempo de demora, o espaço poderia ter ficado ainda melhor. Pela demora também, né? Pelo tempo que a gente passou esperando, esperava mais. Lá em 2018, quando o terminal de Itaparica precisou fechar, o espaço funcionava com 45 mil passageiros por dia. Agora, diante deste cenário de pandemia, o número de passageiros caiu para 30 mil. Mas depois que tudo isso passar, o espaço está preparado para trabalhar com os 45 mil passageiros ou até mais. Pela manhã teve uma manifestação de vendedores ambulantes que foram impedidos de vender. Se não é nós se unir, ele faz da gente gato e sapato. O que nós queríamos mesmo, um acordo conosco. Porque ninguém aqui está banalizando ou vandalizando o patrimônio. Vocês querem trabalhar? Nós só queremos trabalhar e ganhar o nosso sustento. De acordo com a Seturb, a venda de produtos dentro dos terminais pelos ambulantes é proibida. O comércio ambulante não paga imposto, não gera emprego, ele só atende aquela pessoa que está ali vendendo, né? E enquanto isso, o lojista, que teve que passar por um processo licitatório completo para conseguir ter a loja dele aqui, sai prejudicado. Olha, a seguir, novas informações do prédio interditado em Vila Velha. O CREA encontrou irregularidades na construção. Principal suspeito de matar um vigilante a facadas no sul do estado é preso. Centenas de peixes aparecem mortos em Lagoa da Serra. E o segundo dia de Enem no estado, os estudantes fizeram questões de química, física, biologia e matemática. Não sai daí que a gente já volta. TN1 de volta, a polícia prendeu o principal suspeito de matar um vigilante a facadas no sul do estado. O crime aconteceu na manhã deste domingo em Anchieta. Erval Seto, de 46 anos, voltava do trabalho e quando parou a moto para entrar em casa foi surpreendido pelo assassino. Ele foi esfaqueado pelas costas e mesmo ferido correu em busca de ajuda, mas acabou morrendo nos braços de um vizinho. A polícia fez buscas e após denúncias chegou ao principal suspeito do crime. O homem negou, mas entrou em contradição várias vezes durante o depoimento. Mesmo assim, ele foi autuado em flagrante por homicídio e já está no presídio. Amigos e familiares lamentaram a morte do vigilante, que era considerado bastante tranquilo. Ele deixa 2 filhos, de 14 e 16 anos. Vamos voltar agora ao bairro Nova Itaparica, onde um prédio foi interditado por risco de desabar. A Manuela Machado está lá. Olá, Manu, voltamos com você. Olá, continuamos aqui em Nova Itaparica, na Avenida do Canal, onde tem um prédio interditado por irregularidades, problemas estruturais. E nós vamos conversar agora com o engenheiro Jorge Silva, que assumiu a presidência do CREA no dia 1º de janeiro deste ano. E ele me falou agora há pouco que são mais de 80% das obras aqui no estado irregulares. Boa tarde, seu Jorge. São muitas obras regulares, né? E como que agora vocês pretendem reforçar essa fiscalização aqui no Espírito Santo em relação a essas obras para evitar problemas como esse daqui que nós estamos acompanhando? Boa tarde, Manuela. O mais importante é ampliar a fiscalização. E essa ampliação está sendo feita não só de forma cartorial e arrecadadora, mas de forma educativa, de forma preventiva e de forma punitiva. A punição hoje, inclusive, ela varia de R$200 a R$7.000. Depende de ser empresa, depende de ser o profissional, depende de ser o leigo. O que nós queremos com isso é que todas as obras e serviços de engenharia sejam feitos por profissionais devidamente habilitados e empresas especializadas no ramo da engenharia e da agronomia e das geociências também. Então, um dos grandes problemas nossos é que nós tínhamos essa fiscalização apenas cartorial. A partir desse mês, nós estamos fazendo blitz no estado inteiro. Além de ela ser fiscal, ela é também técnica. Então, nós ampliamos o número de profissionais especialistas de todas as áreas. Engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro metalúrgico, engenheiro civil. Então, nós estamos lutando para que a sociedade seja protegida
e para que haja a valorização do profissional. E muitas vezes construtoras ou obras particulares, né, acabam contratando ou pagando menos, igual aqui nós vimos, né, a ferragem, a quantidade bem menor do que apresentava no projeto, isso para economizar. Mas é uma economia que pode custar muito mais caro, né, até vidas aí em jogo. A realidade é que o barato sai caro. Nós temos casos de empresas que não têm a mínima responsabilidade, não têm a mínima competência e capacidade profissional para exercer a profissão, para se construir um imóvel, não é isso? E, infelizmente, as pessoas são enganadas, pagam mais barato por isso, mas mais tarde tem a dor de cabeça, o que tem acontecido nessa obra. É um absurdo o que tem acontecido, não só aqui, mas nós temos casos em Vila Velha, na Grande Vitória, em todo o estado. E a nossa intenção é punir mesmo esses infratores e também colaborar e contribuir de uma forma educativa e, ao mesmo tempo, orientativa. Nós vamos avançar com um convênio com o Ministério Público do Trabalho, com as prefeituras, com o Estado, para que a gente, juntos, né, possamos trazer essa tranquilidade para a população. E qual a orientação que o senhor dá? Quem vai comprar um imóvel, o que deve ser observado? Hoje, para se comprar um imóvel, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é entrar no site do CREA, www.org.es, para quê? Para exatamente saber se a empresa está devidamente registrada, se o profissional está devidamente registrado no CREA. É muito importante saber se existe a licença da Prefeitura Municipal e o licenciamento ambiental, para que você não tenha problemas e dor de cabeça futura. Então, muito obrigada. Ótimas dicas. Muito obrigada, engenheiro Jorge Silva, que é presidente do CREA aqui no Espírito Santo. E reforçando, o relatório do CREA fica pronto aqui em relação a esse prédio em 3 dias. E nós vamos continuar acompanhando essa questão aqui, esse problema nesse edifício que fica aqui na Avenida do Canal, em Nova Itaparica, Vila Velha. Eu volto com vocês aí no estúdio. A gente vai continuar acompanhando. Obrigada, Manu, pelas informações, até porque essas famílias estão fora de casa até agora. Então a gente segue acompanhando para saber que final essa história vai ter. Pois é, falando nisso, Bruno, eu conversei agora há pouco com a advogada da construtora, a Márcia Nunes. Ela me disse por telefone que todas essas informações da irregularidade na construção a gente deu agora em primeira mão no nosso telejornal. Ela disse que ainda não foi notificada pelo CREA. Está aguardando essa notificação, mas mesmo assim diz que está prestando toda a assistência aos moradores, né? Os moradores foram encaminhados aí para hotéis, então só está faltando aí a notificação, por isso que ela não pôde falar sobre o problema específico. Rodou a vinhetinha, a gente já sabe, né? Tem participação dos amigos do TN. O vídeo de hoje veio de Carapebus, na Serra, e foi enviado pelo Rogério. Pois é, gente, o Rogério e vários outros moradores que caminhavam pela lagoa da região se assustaram com a quantidade de peixes mortos na água e na areia. Uma cena triste, vamos ver. Lagoa de Carapebus, domingo de manhã. É um absurdo isso. Nossa, quanto peixe morto. Olha quanto bicho. Olha o tamanho daquela. Aonde? Olha as cabeceiras todas brancas. Olha só. Lagoa de Carapebus, domingo pela manhã. Muito peixe morto. Aí tem uma explicação para essa cena tão triste, uma explicação péssima, gente. Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Serra constatou a presença de lançamento de alguns pontos de esgoto sem tratamento no local. Olha que triste, que pode ter causado aí a mortalidade dos peixes. Diante disso, uma reunião foi marcada entre a Secretaria e o Ministério Público para avaliar o que pode ser feito na lagoa para evitar mais mortes. Pois é, e olha, a gente sabe, nós contamos com você para participar do nosso jornal. Mande fotos, vídeos, faça a sua denúncia, como essa denúncia, né? Ou pedido também, que é alguma coisa para o seu bairro, uma reportagem do seu bairro, mande para o nosso WhatsApp. O telefone é o 99792-2530, 99792-2530. Pode mandar muitas mensagens, né, Bruno? É isso aí.
Olha, gente, domingo foi o segundo dia do Enem e os alunos fizeram questões de química, física, biologia e matemática. Quase 50 mil estudantes eram esperados aqui no estado. No primeiro dia de provas, o número de capixabas que não fizeram o exame foi maior que a média nacional. Os portões das escolas abriram às 11h30 da manhã. Pouco depois do meio-dia, os candidatos começaram a chegar para o segundo dia de prova do Enem. A Aline está no 3º ano do ensino médio, quer fazer medicina e não achou o primeiro dia de prova tão difícil. Eu achei uma prova diferente, alguns conteúdos que geralmente caem sempre não caíram, mas espero que dê tudo certo e hoje tem que dar tudo certo também, igual deu semana passada. Por causa da pandemia, os participantes tiveram a temperatura aferida na entrada dos locais de prova. O uso de máscara foi obrigatório. A Corina é aluna do 2º ano. Esse foi o primeiro Enem dela. Veio para ter experiência. Eu ainda estou como treineira. Aí seria uma forma de treinar, digamos, o conhecimento que eu adquiri nesse ano atípico. E eu espero que seja uma boa prova para todo mundo. Neste segundo dia de prova, os participantes responderam questões de química, física, biologia e a temida matemática. Números, fórmulas e cálculos. Essas questões de exatas tiram a tranquilidade de muita gente. A exata sempre dá aquela tremida na gente, né, cara? Mas teve questões que foram muito de interpretação, assim como eu havia dito, de leitura de gráfico. E eu tenho certeza que veio para beneficiar aqueles alunos que de repente não são tão bons de cálculos. Esse também é o caso do Gabriel, que quer cursar História na faculdade. Hoje não é meu dia, hoje é dia de exatas, mas estou com uma expectativa boa. Eu parei aí para fazer a prova. Por volta de 3h30 da tarde, os alunos que terminaram mais cedo começaram a ir embora. O Rafael disse que gostou do nível das questões. Eu acho mais tranquilo do que as outras, né, da semana passada. Na opinião do Davidson, o segundo dia de prova foi mais fácil que o primeiro. Hoje as provas elas estavam um nível de dificuldade um pouco menor, porque na semana passada exigia muita interpretação. Então, assim, para administrar o tempo lendo muito, foi um pouco complicado. No Espírito Santo, 1.350 estudantes farão a prova digital, que será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Tudo fica muito mais gostoso quando você usa o leite da Mari. Quem compra sabe que ele é o mais gostoso, forte e saudável, bom para toda a família. Leite da Mari é um produto capixaba com a qualidade e procedência que você pode confiar. Com leite da Mari, seu café da manhã fica muito mais gostoso. Suas receitas ficam muito mais saborosas. Seu lanche fica muito mais nutritivo. Com o da Mari, tudo fica mais gostoso. E a seguir, moradores que tiveram que sair de apartamentos por causa de desabamento de caixas d'água voltam ao prédio onde tudo aconteceu. Na tragédia, um trabalhador morreu. A gente já volta. Estamos de volta e moradores do condomínio São Roque, em Cariacica, devem começar a ocupar os apartamentos ainda hoje. Muita gente estava fora de casa por causa do risco de desmoronamento em alguns blocos. O acidente com 2 caixas d'água foi no dia 30 de dezembro. As estruturas desabaram, matando um operário que fazia a manutenção. Moradores ficaram sem água, gás e energia por vários dias. O residencial é uma obra do programa Minha Casa Minha Vida e tinha acabado de ser entregue quando a tragédia aconteceu. O local passou por perícias e a empresa responsável pela construção fez a troca das caixas. Aos poucos, a situação vai voltando à normalidade. Hoje cedo, moradores do Bloco 6 começaram a limpar os apartamentos para agendar a volta para casa. Bom, e aqui terminou o TN1. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia e até amanhã. Olha, 12h45, beijão, a gente te espera amanhã. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.